Bom dia. Eu estava na dúvida se vocês queriam que eu falasse sobre budismo ou sobre esse tema comparado, né? Budismo e ciência, né? Eu vou falar um pouco comparado esse tema, assim, né? Eu vou introduzir o budismo, mas eu vou introduzir também alguns elementos de comparação. Assim. Como a gente está num ambiente universitário, conectado à ciência, assim, então eu acho interessante comparar a forma como os cientistas pensam com a forma como o budismo opera a questão da cognição do conhecimento, né? Essencialmente, a pergunta seria o que valida o conhecimento, né? Como que o conhecimento é validado? Essa é uma questão super importante, tanto na ciência como no budismo. O budismo tem uma filosofia profunda, uma filosofia muito bem trabalhada, muito elaborada, e essa questão da cognição é um ponto bem relevante, assim, né? Ou seja, como que a gente pode delimitar que alguma coisa é verdadeira ou que ela seja falsa. E talvez para as pessoas, quando se defrontam com as tradições religiosas, elas não trazem propriamente uma reflexão sobre esse tema. Então, se nós compararmos assim as tradições religiosas reveladas, como que nós podemos legitimar o conhecimento de uma tradição religiosa revelada, né? Então, essencialmente, nós vamos acreditar ou não. Assim, né? A autoridade com respeito ao conhecimento, ela diz respeito à forma como aquilo é transmitido e chegado até nós. Porque, originalmente, a revelação, ela é alguma coisa completa em si. Ela não tem um elemento que a gente possa discutir, ou aquilo é ou não é. E o budismo, por sua vez, ele não é uma tradição revelada. Ele é um método complexo, um método interessante assim de validar o conhecimento. É como se geração após geração as pessoas acessassem a mesma forma como o Buda acessou. Então ele vê, aí gera uma clareza. E as pessoas, quando elas olham os textos ainda que indiquem aquele conhecimento, eles são, na verdade, controle de qualidade sobre a capacidade da pessoa de acessar o conhecimento. Então, quando a pessoa começa a desenvolver, através da meditação, a capacidade de ver as coisas, ela vê de novo a mesma coisa que os Budas viram, que os mestres anteriores viram. Então, eles olham esses mesmos elementos, né? Já a ciência, ela usa um outro elemento. Por exemplo, a ciência, quando nós estudamos assim, a história da ciência, ela vai encontrar sua origem no Ocidente, nos textos de Marcílio Fitino, quando ele começou a traduzir os textos gregos que traziam o conhecimento egípcio. Então, esses textos são textos associados a Hermes de Trismegisto. Eu considero muito importante a gente retomar essa origem, porque nós vamos encontrar alguns pressupostos que estão dentro da ciência justamente no pensamento de Hermes de Trismegisto, né? Que nós vamos mais adiante chamar de pensamento hermético. Então, nós vamos encontrar a ciência tendo uma origem muito próxima do pensamento religioso, do pensamento ocultista. Então, a noção do hermetismo, uma coisa que é hermeticamente fechada, é uma coisa que está oculta. Então, a noção do hermetismo e do ocultismo, ela vem junto. Então,
alguns autores nessa área da ciência, examinando a questão, o pensamento de Hermes de Trismegisto, eles localizam a gênese da ciência. Eles vão encontrar, por exemplo, a noção de que é trazida em algumas religiões, de que o universo ele é criado por Deus, num sentido quase operativo, quase instrumental. Aí Deus faz as coisas todas do universo. Agora, Hermes de Trismegisto, ele trazia uma visão muito interessante. Ele não dizia que o universo tinha sido feito nas suas coisas por Deus. O Deus fez as leis, e as leis manifestaram o universo. Quando nós olhamos para as coisas, nós não vemos as leis, nós vemos as coisas. As coisas são visíveis, as leis são ocultas, elas são leis herméticas, elas estão fechadas. Isso justamente quando, ao final da Idade Média, ou até mesmo forçando ou criando o final da Idade Média, os textos de Marcílio Fitino começaram a ser traduzidos, trouxe uma mudança na mente das pessoas. Ainda que a religiosidade cristã se mantivesse, houve uma transformação que foi aceita pela própria igreja, de algum modo, né? Foi aceito, porque não contestava esse dogma da criação do mundo, mas trazia essa intermediação pelas leis. Então vocês vão ver que os primeiros cientistas, a fundação das academias de ciência, elas de modo geral foram feitas por pessoas que tinham uma conexão com o pensamento ocultista. Então, entre eles, o próprio Isaac Newton. E vocês vão ver Descartes, por exemplo, que aparentemente, na nossa visão, é alguém totalmente cético, racional. Descartes era completamente místico. Ele tinha uma visão mística, mas ele acreditava que as coisas surgiam por leis, elas poderiam ser compreendidas. A grande mudança em perspectiva é que quando nós olhamos o surgimento do mundo feito através de objetos e coisas, nós não precisamos entender a realidade. Nós não temos nem elementos para entender a realidade. O que seria entender? E o aspecto extraordinário, ou seja, onde a compreensão causal não entra, ele é perfeitamente aceitável. Então nós vamos entender que as coisas se manifestam de forma ininteligível, nem eu vou pensar em entender. Por exemplo, se nós lemos a Bíblia vem dentro dessa perspectiva. Aí nós não precisamos entender por que as coisas são de um jeito ou de outro. As coisas são. Por quê? Porque elas expressam uma vontade. Então essa vontade expressa-se nas coisas e pronto. Mas quando entra a visão de Hermes de Trismegisto, surge essa perspectiva interessante. Ou seja, existem leis, então nós podemos raciocinar. Essas leis, elas exercem uma influência e nós percebemos a causalidade decorrente dessas leis e o fato de que as coisas surgem de um certo modo, não por uma expressão de vontade de cada fenômeno, mas pela expressão da vontade manifesta através das leis. Essa noção das leis, ela naturalmente vai desembocar na ciência, né? Natural. Aí vocês vão pegar, por exemplo, o Isaac Newton, com essa noção muito clara das leis do universo, e a gente então pode entender um pouco o que decorre de bater a maçã na cabeça dele, né, se isso realmente ocorreu, né? E ele, naquele momento, ele não pensava, isso é Deus me jogando uma maçã na cabeça, né? Aí ele pensa, não, isso é uma lei, há uma lei que atrai os corpos. Então esse é um ponto super interessante. A formulação da lei, ela também filosoficamente ela é muito interessante, a parte matemática da lei, né?
porque se vocês olharem, ela tem um conteúdo, ela tem um pressuposto na formulação do produto das massas pelo quadrado da distância entre o centro de gravidade dessas massas, né? Vezes uma constante de gravitação universal. Isso é a força gravitacional na visão clássica, uma visão não relativística. Então, quando nós olhamos essa expressão matemática, ela vai se repetir também nas forças elétricas, nas forças magnéticas, nas forças em geral ligadas a campos. A própria noção de campo é uma noção muito interessante, assim. Ela é muito, eu acho que filosoficamente muito profunda, a noção de campo, porque ela pressupõe a transformação de uma região, uma propriedade que uma região ganha e uma influência à distância, ou seja, nós criamos uma transformação. O campo mesmo não é explicado, nós encontramos uma matemática para o campo, que é, essencialmente, quando nós vamos definir matematicamente o campo, nós tiramos uma das massas, ou uma das cargas elétricas, e nós vamos ter a outra carga elétrica sobre o quadrado da distância, multiplicado por uma constante. Eu tenho o campo. Quando eu multiplico esse campo pela carga ou pela massa, eu obtenho a força. Mas a fórmula matemática, tanto do campo elétrico como do campo gravitacional, ela não é uma fórmula que tenha uma explicação de como que esse campo se dá. Essa fórmula, ela matematiza o efeito experimental, que é o surgimento da força. A própria noção de campo, ela é uma abstração. Eu posso dizer que o campo existe ou não existe. Ele é uma forma de explicar. Porque o que existe mesmo é a força, que eu consigo medir. Mas o campo, para medir o campo, eu preciso fazer aparecer uma força. Aí indiretamente, eu vejo o campo. Então, o campo é um conceito. Esse é um conceito interessante. Ele é um conceito, assim, a gente imagina uma carga em algum lugar, ou uma massa. Existe uma influência que vai até os confins do universo. Em qualquer ponto, a qualquer distância, se eu passar uma outra massa, o universo todo ele está transformado pela existência de uma massa em algum lugar. Esse universo inteiro está transformado sutilmente, eu não vejo isso, mas ele está transformado pela existência de uma carga. O universo inteiro. Então isso tem uma visão interessante. Por exemplo, as leis universais, elas são universais, elas alcançam tudo. Então, quando nós olhamos isso, é assim. Além do mais, quando vocês olharem a formulação matemática 1 sobre R2, isso é justamente, R2 é a superfície da esfera. Então, na verdade, que nós temos, por exemplo, uma carga, ela exerce uma influência, uma massa exerce uma influência, essa influência vai se espalhando e vai diminuindo com 1 sobre R2. Ou seja, quanto maior a esfera sobre a qual essa carga ou essa massa exerce sua influência, vocês imaginem esferas concêntricas à carga. Então aquela influência, ela se dá sobre a superfície. Se eu multiplicar a influência pela superfície, eu tenho sempre uma constante. Para garantir essa constante, daqui até o final do universo, eu mostro que a influência da carga sobre um ponto, ela se reduz com 1 sobre R2. Por quê? Porque a influência tem que ser dividida pela superfície da esfera na qual ela se espalha. Então, a cada distância eu tenho uma esfera igualmente, com a superfície igualmente distante da carga, por exemplo, né? Então a influência da carga tem que se espalhar por toda aquela superfície. Se eu tivesse, em vez de 1 sobre R2, 1 sobre R, ao longo do tempo eu teria mais influência, eu aumentaria a influência. Se eu somasse a influência da carga sobre cada centímetro quadrado multiplicado pela área toda de cada esfera, eu cada vez teria mais intensidade. Eu, para garantir a mesma intensidade daqui até o final do universo, eu uso 1 sobre R2. Naturalmente, depois vem
vem correções relativísticas. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu ponho a carga aqui, ou eu ponho a massa aqui, os confins do universo só vão saber que eu coloquei essa carga aqui ou essa massa aqui a partir de uma comunicação que vai com a velocidade da luz, no máximo. Então não é instantâneo. Mas chega, né? Tendo paciência, chega até o fim do universo. Mas essa noção de uma lei, que eu coloco uma carga em algum ponto, em qualquer ponto do universo, por pequena que seja, uma influência, isso tem uma visão filosófica. Essa visão filosófica está relacionada à noção de uma lei universal. Se a lei é universal, ela se exerce pelo espaço todo. Ela tem uma noção também de inseparatividade, né? Todas as coisas exercem influência sobre todas as coisas no universo inteiro. Isso está embutido nas fórmulas matemáticas associadas a essas leis que a gente olha, parecem leis comuns. E quando nós vamos estudar, eu não sei se o Halliday ainda é usado, né? É provável que depois de vários upgrades ele ainda é usado, assim, o Halliday Resnick, né? Aí nós vamos estudar, nós vamos medir isso. Quando a gente mede, a gente chega à conclusão que é. E pronto. Isso basta. A gente não entra numa visão filosófica, a gente não analisa essas coisas. Mas aqui existe essa lei, né? Aí Newton concebe dessa forma, né? As massas se atraem. Do mesmo modo que a maçã cai sobre a Terra e encontra a minha cabeça, os planetas caem uns sobre os outros e giram. A força centrípeta e as forças centrífugas e centrípetas, elas atuam junto com a força gravitacional que faz então essa queda infinita nunca se exercer, né? Então os corpos começam a orbitar. Aí o próprio Newton vai desenvolver a formulação matemática, vai encontrar as trajetórias elípticas para os corpos que giram. Mas ele tem esse pressuposto de que as forças se exercem desse modo. Então, quando nós começamos a matematizar as leis e correlacionar com experimentos, isso é alguma coisa espantosa, do seu ponto de vista religioso também. Vocês retomem aquele tempo, porque a base das leis era a expressão da vontade de Deus. Então, naquele tempo, os cientistas e os místicos e os religiosos, eles estavam deslumbrados, porque as leis começaram a aparecer. Quando as leis começam a aparecer, a causalidade surge. Então, esses historiadores da ciência, eles mostram como a astrologia, pelo estudo da posição dos astros, ou seja, antes da própria astronomia, né, e a sua correlação com efeitos psicológicos e variados assim da vida das pessoas e da natureza, como a astrologia foi a primeira formulação teórico-matemática da realidade. Então, a ciência matemática, ela surge por dentro da astrologia. Porque a astrologia, ela começa a estudar a posição dos astros e ver as correlações das consequências das posições. Então, eu começo a utilizar uma ciência matemática do jeito que ela pode se apresentar, seja pelo estudo das posições dos astros, pela previsão da mecânica celeste da posição dos astros. Eu começo a estudar isso e ver qual a correlação. Se há ou não há uma correlação, eu não quero entrar aqui numa discussão, mas o fato é que nós podemos gerar um modelo matemático da posição dos astros e tentar estabelecer correlações, né? Então surge uma matematização, uma matemática celeste, uma mecânica celeste associada com fenômenos que nós podemos relacionar. Naturalmente, outros cientistas, outros pensadores na área de ciência e de cognição, eles vão criticar a astrologia numa posição que eu também mais ou menos aceito essa crítica, assim, né? Que essencialmente é o fato de que a astrologia, ela tem muitas variáveis, ou seja, os fenômenos, eles têm muitas variáveis.
Então, o número de coisas que eles preveem, eles são... Olha, não sou eu não estou com o celular aqui. O número de coisas que os fenômenos preveem são menores do que o número de variáveis que eu posso ter. Então eu sempre dou um jeito de encontrar uma outra variável que enfim explica, né? Vamos supor, se vocês são geminianos, mas não são muito organizados, não gostam da organização das coisas, a gente logo procura o ascendente, né? Se vocês são ascendentes aquário, está tudo explicado. Se vocês são ascendente peixes, a mente está não sei aonde, está tudo explicado, né? Se não for isso, a gente procura, bom, e qual é a casa do Sol? Casa tal, então está explicado. Então sempre tem uma outra variável que eu consigo encaixar. Então, eu acho assim, por exemplo, a astrologia, que não é o nosso tema, não, é só de passagem. A astrologia é interessante como uma forma de a gente criar um mapa mental, criar um conjunto de variáveis que eu começo a me descrever, eu começo a olhar para dentro de mim. A astrologia nos ajuda, a gente nos convida a olharmos, afinal, isso está presente em mim? Eu sou organizado ou não sou organizado? Eu sou isso ou não sou? Aí nós vamos encontrando, daqui a pouco a gente tem uma explicação completa, é só pegar as coisas, a gente tem um mapa nosso, eu sou tal coisa. No ponto de vista, digamos, budista, isso pela segunda vez não tem muito sentido. Por quê? Porque, enfim, como os próprios astrólogos vão entender, esse é um mapa e nós podemos transformar as coisas. Isso é uma estrutura kármica. Isso não é uma obrigação de nós sofrermos esses condicionantes. Então, eu diria assim, em curtas palavras, né? Um geminiano tem solução. Vocês não se desesperem. Assim, né? Então, é possível a gente mudar. Enfim, você pode se transformar em aquariano. Isso seria ou em piscinianos, que é considerado assim o topo do topo, né? Mas aquário já está bom. Então são formas de conhecimento, de legitimar o conhecimento e de trazer isso, né? Mas aí vem isso, como eu estava explicando, Hermes de Trismegisto, tem uma teoria. Essa teoria pode ser matematizável. Então é muito interessante essa gênese, esse processo. Aí logo em seguida, vocês podem imaginar qual é o espanto dos pesquisadores, dos cientistas, quando eles começam a estudar folhas. Eles começam a olhar a natureza assim. Aí descobrem que as plantas têm uma linha de coerência entre elas. Eles começam a encontrar espécies em outros continentes. Eles começam a viajar e desenhar tudo. Muitos historiadores que também eram artistas, né? Na época isso se fundia. Eles vieram ao Brasil, foram à Austrália, foram a diferentes lugares olhar as espécies. Eles iam lá, desenhavam aquilo cuidadosamente, desenhavam as pessoas, desenhavam tudo. E aí eles ficavam comparando uns com os outros. E eles encontravam similaridades. Essa noção dessas similaridades produziu também, dentro da ciência, o surgimento da noção da evolução das espécies. Não só da criação daquilo, mas o fato de que as espécies elas poderiam ter uma inteligência viva ainda. Isso não era alguma coisa do passado. Então, essas leis elas estão presentes, mas existe uma inteligência criativa que vai se manifestando na transformação das espécies, na transformação dos seres. Então vocês podem imaginar o aspecto extraordinário desse tempo, onde as pessoas começam a ter revelações que coisas incríveis, essas folhas são iguais, essas coisas obedecem inteligências. Aí eles começam, depois de olhar tudo por fora, eles começam a cortar. Começa a cortar os troncos das árvores, as folhas, os frutos. Então vocês vão encontrar esses desenhos também. Os frutos cortados, as sementes, como é que elas se dividem, como é que elas simetricamente se colocam. Então todas as sementes se colocam de um certo jeito. Tem que haver uma lei, senão as sementes não precisavam obedecer essa estrutura.
Aí, ano após ano, as árvores produzem o mesmo tipo de fruta simetricamente estabelecida, e se eu levo uma semente daqui para o outro continente, ponho no chão, ela nasce no mesmo tipo de árvore, dá o mesmo tipo de simetria dentro dos frutos e das folhas e dos galhos, etc. Então isso é extraordinário, isso é alguma coisa, isso revela que tem uma lei por trás. E onde que se filtra essa lei? Como é que ela vem? Então vocês podem ver o espanto dos cientistas ao encontrar as leis. Ou seja, Hermes de Trismegisto é básico nisso, ele formulou essa visão. Hoje nós encontramos as leis e a gente não se admira mais, né? Eu acho interessante isso, assim. A gente tem tanta pressa de publicar as coisas, né? A gente não está mais olhando essas... E as leis estão aonde, né? Agora, os cientistas desse tempo, quando eles viam as leis, o que eles viam? Eles viam a expressão de Deus. É assim. A gente não tem uma boa explicação para as leis. A gente apenas retirou Deus da explicação. Aí a ciência ficou pura. Se livrou de Deus, mas ela não tem uma noção assim, porque houve um Big Bang, explodiu tudo, as leis começaram. Ou as leis existiam antes do Big Bang. Aí também já não sei mais nada. Aí, se as coisas começaram com o Big Bang, por que um grande Bang produz leis? E até mesmo se esse grande Bang aconteceu, aquilo já não foi expressão de leis. Se aquilo foi expressão de leis antes do Big Bang, as leis já existiam. Então, provavelmente, eu posso imaginar que existe uma pré-história ao Big Bang. É assim. E antes da pré-história do Big Bang, aquilo foi criado ou não foi criado? E o Criador, afinal, aquilo foi um pesadelo dele, o surgimento das leis, ou foi uma coisa compassiva e amorosa? Assim, né? Aí essas perguntas elas podem seguir, não tem nenhum problema. Agora, aí surge a ciência vai terminar por banir Deus. Deus vira uma hipótese. Ou seja, existe a hipótese de Deus. Deus pode estar antes das leis, né? Mas é um ponto muito interessante assim. Isso é como a Sua Santidade Dalai Lama diz, né? A gente precisa de um postulado de um absoluto pré-existente. Ou seja, tem um absoluto pré-existente que gera as leis. É assim. Ou então ele gera o mundo. Inevitavelmente eu sou obrigado a trabalhar com o absoluto pré-existente. Eu posso considerar que o absoluto pré-existente é o conjunto das leis, mas é um absoluto pré-existente. Se eu considerar que as leis não são móveis, eu de novo estou com um postulado que é o absoluto pré-existente. Agora, das leis existirem por si mesmas, ou Deus existir e formular leis, ou seja, ter uma causalidade antes, isso é uma escolha. Então, nesse sentido, eu posso considerar que o universo, aliás, que o cientista pode escolher se ele quer colocar Deus em algum lugar ou quer colocar as leis como pré-existentes e pronto. Ele é obrigado a trabalhar com a noção de um absoluto pré-existente. Ele pode até questionar: o tempo ele foi criado ou o tempo é uma criação humana? Se as leis que são pré-existentes são imutáveis, para o âmbito das leis, o tempo não existe. Porque elas não mudam. Se eu considerar qual é a mudança das leis ao longo de todo esse tempo, a lei não mudou nada. Então, eu sou obrigado a pensar que no âmbito das leis, a noção de tempo não faz sentido, porque não há mudança, não há tempo. Agora, no âmbito das transformações, daquilo que é criado a partir das leis, eu vou encontrar evoluções e transformações de coisas surgidas. Então, o tempo, eu posso imaginar que ele é surgido como uma forma, como uma teoria, como uma visão teórica que trata das coisas que estão em transformação, das coisas impermanentes, né? As leis não são impermanentes, são fixas, mas as coisas que brotam das leis são impermanentes, então o tempo brota disso.
Eu posso imaginar que possa haver muitos Big Bangs na sequência, mas tudo se refere a coisas surgidas e não a coisas ligadas a esse absoluto pré-existente que é o conjunto das leis ou Deus atrás disso, como uma influência incessante, né? Naturalmente surge ainda a questão de se Deus estaria vivo e atuante ou não, né? A gente pode dizer, se você está aí, por favor, dê um sinal. Só não faça cair o teto, né? Assim, né? Então, nós podemos perguntar se está vivo ou não. Então, durante um longo tempo, Deus estava vivo. Se diz que Nietzsche postulou que Deus estava morto, né? Essa é uma parte muito bonita assim, da história, né? Porque Deus colocou, agora Nietzsche colocou, Deus está morto. Então aquilo estava em cima da academia dele. Deus está morto. Quando ele morreu, aí apareceu, aquilo tá, Deus está morto, assinado Nietzsche. Depois que ele morreu, botaram Nietzsche está morto, assinado Deus. Aquilo sempre me faz rir muito. Eu acho tão bonito isso. Aquilo agora fica eterno. Nietzsche está morto, assinado Deus. A morte de Deus era passageira. Mas é uma questão que a gente pode especular, né? Deus está morto ou não. Então existem muitas tradições que consideram Deus completamente vivo. Então a gente invoca Deus na visão. Javé, por exemplo, é vivo, atuante e opta por partidos, assim, né? Opta por povos, assim, né? Javé é um Deus militante, assim, né? Então vocês vão encontrar várias expressões de Deus vivas, né? Na tradição hinduísta, na tradição europeia, as pessoas fazem oferendas, né, causais, bem ou mal intencionadas, e ficam esperando que alguma coisa aconteça. E as coisas acontecem. Então existe uma dimensão que está associada a Deus também, está associada a deuses ou a outras áreas ocultas em que nós podemos movimentar coisas sem nem entender muito bem, mas a gente invoca e aquilo acontece. Então essa é uma área interessantíssima, assim, né? Então é preferível considerar, aí depende de cada tradição, né? Considerar que Deus está vivo ou está morto, de algum modo, assim, né? Na dúvida, né? É bom a gente considerar que está vivo e que está morto ao mesmo tempo, assim, né? A gente não, essa é uma posição mais pragmática, assim, né? Mais brasileira, assim, né? Então, mas aí vem a posição budista é diferente disso, vocês acreditam? Eu expliquei isso tudo só para poder criar a diferença, assim, né? Eu acho que a posição Hare Krishna é Deus vivo, né? Krishna está vivo, né? É assim, né? Na visão budista, por incrível que pareça, ainda que possa ser diferente, ela pode convergir para uma visão de Deus vivo também, ainda que nem Deus exista na tradição budista. É assim. Mas na tradição budista, nós vamos operar de um outro jeito, né? A gente vai retomar esse ponto, então, de como que a gente legitima a cognição e aquilo que é considerado verdadeiro. Como é que a gente legitima isso? Então o Buda, ele vai descrever isso, está na experiência da própria iluminação do Buda, né? Então a noção da iluminação é um processo cognitivo, se a gente for reduzir isso a um exame da operação da mente, né? É uma forma de operação da mente. Essencialmente o Buda vai ficar em silêncio, ele não vai evocar Deus. O Buda, ele silencia. Quando ele silencia, ele percebe que dentro da mente dele surge